Boa tarde a todos. Eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Hoje é um dia importantíssimo para a agricultura, a pequena agricultura brasileira, que com a liderança do presidente Jair Bolsonaro se tornou uma única agricultura, presidente, sem a diferença de assentado, pequeno, médio ou grande agricultor. Hoje a agricultura está em festa. Eu pretendia ler aqui 2, 3 páginas, mas não vou ler não. Vou falar de improviso, presidente. Da minha felicidade de poder estar aqui hoje lançando esse programa, que não é um programa do Ministério da Agricultura. Esse é um programa do governo Jair Bolsonaro, que foi gestado por toda a sua equipe na Casa Civil, quando o senhor, lá no início, chamou os ministros e disse: eu quero um programa para o Nordeste brasileiro. E a agricultura, porque hoje nós estamos lançando esse programa antes dos outros, que a agricultura ela tem tempo para acontecer. Ela tem o dia de plantar, ela tem o dia de chover e ela tem o dia de colher. E hoje aqui nós estamos plantando esse projeto, que eu tenho certeza será um projeto exitoso, um projeto que fará com que o agricultor do Nordeste receba na veia e não através de projetos onde os recursos a ele destinados ficaram sempre no meio do caminho, presidente. O que nós vamos fazer hoje, juntos, Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Regional, Minas e Energia, Educação, Cidadania, o Ministério da minha querida amiga Damares, todos juntos nós vamos fazer uma política conjunta do seu governo, capitaneados aqui pelo nosso ministro Onix, que foi desde o início o capitão dessa política de Estado para o Nordeste. Nós vamos fazer a diferença. Eu tenho um prazer enorme de trabalhar no seu governo. Tenho um prazer, presidente, de poder ter as ações do Ministério da Agricultura livres, sem cunho partidário, de cor partidária, para trazer para o produtor brasileiro, todos eles, a agricultura que nós já temos no Brasil, mas que nós vamos melhorar mais. E que nós vamos poder hoje, com esse programa do Agro Nordeste, trazer, diminuir as diferenças regionais que nós temos hoje entre a agricultura do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul e do Norte do nosso país. O Nordeste, que hoje produz muito mais, e é incrível esse dado, o Nordeste produz hoje mais do que o Centro-Oeste e o Sudeste em conjunto, mas vai produzir cada vez melhor, com tecnologia e com apoio para o pequeno, que precisa de políticas públicas, e elas virão. E aí eu, para terminar minha fala, quero agradecer imensamente a parceria que nós tivemos da CNA, através do Senar, que vai nos ajudar a fazer assistência técnica lá na casa do produtor. Nós já levantamos todos os lotes que serão visitados e o que é que nós vamos propor para que ele tenha renda e que, se Deus quiser, no futuro ele possa dizer: não quero mais ter Bolsa Família. Eu hoje produzo e tenho dignidade, estou libertado, não preciso mais da Bolsa Família. Quero agradecer ao ACB, que também prontamente veio nos ajudar, todos colocando recursos para que viabilizássemos esse grande programa de assistência rural ao pequeno produtor. O SEBRAE, que vai fazer a ponta final com a sua expertise, vai nos ajudar a, além da produção, fazer a comercialização. Quero agradecer também o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil. Quero agradecer a ANEEL, que numa disposição enorme de levar a energia solar àqueles que ficam lá, longe às vezes, e que têm a sua produção, dificilmente conseguem produzir, às vezes até por falta de energia. Então, ele é um projeto completo. E agradecer aí a nossa equipe do Ministério da Agricultura, ao Danilo, que capitaneou isso,
a Secretaria de Assuntos Fundiários, que vai ser fundamental na regularização dos títulos, enfim, é um conjunto. Aqui é uma equipe de governo que está trabalhando para a transformação da pequena agricultura do Nordeste. Muito obrigado pela oportunidade de trabalhar com o senhor, presidente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, da ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, do ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, do ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e do presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro.
A seguir, assistiremos à apresentação do diretor-geral do Plano Agro Nordeste, Danilo Forte. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente Jair Bolsonaro, presidente de todos os brasileiros. Boa tarde, ministro Onyx Lorenzoni. Boa tarde, ministro Paulo Guedes. Boa tarde, nossa extraordinária, lutadora e, sem sombra de dúvidas, uma das maiores representantes das mulheres aguerridas do meu Brasil, ministra Tereza Cristina. Boa tarde, ministro Gustavo Canuto. Boa tarde, ministro Luiz Eduardo Ramos. E boa tarde a esse lutador, representante da dificuldade que é empreender e produzir no Nordeste brasileiro, esse filho de Irecê, na Bahia, deputado João Martins, que aqui representa todos os produtores rurais do Brasil. O projeto do Agro Nordeste nasceu de uma concepção da necessidade de uma integração do agro do Nordeste ao agro nacional. E juntando todas essas necessidades atribuídas a uma região que tem dificuldade climática, a região que tem um desequilíbrio regional profundo na história econômica do país, só a coragem e a valentia de um governo que é positivo, como o presidente Bolsonaro é, e empreendedor, como a ministra Tereza Cristina o faz, seríamos capazes de buscar construir um programa de desenvolvimento para esse setor que já foi tão ignorado, muitas vezes até desprezado, mas que tem números e quantitativos que nos orgulham e que fazem dessa região tão sofrida, inclusive, um exponencial com relação à produção agrícola do país. 80% da fruta exportada do Brasil sai do eixo entre Petrolina, no Pernambuco, e Juazeiro, da Bahia. A produção de grãos do Nordeste hoje já é superior à produção de grãos do Sudeste. E foi exatamente nessas experiências positivas que a ministra nos orientou, no sentido de que nós buscássemos interagir essas experiências positivas com o que éramos capazes de fazer, buscando respostas que fossem atender exatamente a um programa de desenvolvimento que tivesse, como ela gosta de dizer, começo, meio e fim, sem atravessadores, trabalhando diretamente com aqueles que querem produzir com os produtores rurais. E a capa do programa tem esse girassol que representa muito para nós. Primeiro, porque foi uma visita da ministra Tereza, lá na Serra da Ibiapaba, onde essa fotografia foi tirada num local que produz e exporta flores e rosas para o mundo inteiro. Segundo, porque é esse mesmo sol que há tanto tempo nos foi o algoz, que pode ser exatamente a alternativa para a infraestrutura necessária de dar sustentabilidade à produção através da energia fotovoltaica, da energia solar. Então, esse programa ele começa exatamente inspirado nessa integração e superando essas dificuldades que no passado já nos trouxeram tantos dissabores e que agora podem ser uma alternativa positiva para o programa do Agro Nordeste. Pode passar. Primeiro, é importante entender o Nordeste dentro do todo. O Nordeste, tem uma área de 1,56 milhões de quilômetros quadrados, uma população de 56,6 milhões de habitantes. Temos de estabelecimentos agropecuários, algo em torno de 2,3 milhões de estabelecimentos, preenchendo uma área de 76,1 milhões de hectares, o que é significativo. No PIB de 2014, que foi o PIB nacional, em torno de 815 bilhões,
O agro do Nordeste, no nosso PIB, participou com apenas 146,7 bilhões, o que significa dizer 18% do PIB regional, numa área cultivada de 43,4 bilhões de hectares, né, dos quais 15,1 milhões de hectares para a agricultura e 28,3 milhões de hectares para a pastagem, para a pecuária. Nós temos 4 biomas mais fundamentados, né, que reside nessa região mais ao lado do Maranhão, ao lado esquerdo, que é a região de Cerrado e pré-amazônica. Né, temos a região da Caatinga, que atinge mais de 60% de toda a região. Temos a região da Mata Atlântica, que é o que nos sobrou de Mata Atlântica, que é por onde, inclusive, começou o agro no Brasil, nas plantações de cana lá de Pernambuco. E esse é um dos nossos desafios, buscar exatamente alternativas para que a gente possa ter produção. Produção em escala, produção para gerar renda, produção para diminuir o desemprego e também o tão falado êxodo rural que aglomera na periferia das nossas cidades. Dentro desses desafios, o nosso V0, o nosso início, começa exatamente pela assistência técnica. E é exatamente onde a gente foi buscar as experiências mais vividas. E aqui agradeço, seu João, a todos que fazem o Senar, que tem sido um parceiro extraordinário na compreensão do que é a produção do Nordeste da porteira para dentro. Nós precisamos entender e buscar alternativas para produzir e criar melhor. E essa assistência técnica tem que se dar de forma real, não apenas na postura do passado, de se muito contratar e pouco se fazer, ou muitas vezes se esquivar até da presença física desse assistente rural dentro da propriedade. E o que nós estamos fazendo agora, junto com o Senar e com os demais parceiros, Sebrae, OCB e tantos outros, é exatamente fazer um enfrentamento capaz de colocar esse assistente rural dentro da propriedade para poder fazer uma melhor orientação no que diz respeito a esse novo momento e que temos o desenvolvimento de novas tecnologias pelo mundo inteiro, buscando, lógico, resgatar na experiência daqueles que já produzem o vigor que foi capaz de fazer essas transformações e, ao mesmo tempo, buscando uma integração comercial, porque a falta de perspectiva, muitas vezes, faz com que nós não tenhamos um mercado consumidor capaz de atrair aquilo que se produz. E dentro dessa integração comercial, nós temos aí esse novo momento, inclusive, muito do fruto do trabalho do novo Ministério da Agricultura, com a ministra Tereza Cristina à frente, que é a abertura dos novos mercados e do posicionamento geográfico do Nordeste, que é um elemento importante na proximidade com o maior mercado consumidor, que é o mercado como o europeu, que agora já tem aí, nesse acordo do Mercosul, uma nova perspectiva para essa nova produção que a gente quer desenvolver. E buscando com isso atrair a atenção principalmente dos mais jovens. E hoje nós estamos assistindo, lá no Nordeste, um crescimento muito grande da violência. General Heleno, é um prazer ter o senhor aqui conosco, mas eu estava atrás do meu general Teófilo, que tem feito um trabalho extraordinário, buscando diminuir a violência na nossa região, e que muito disso é fruto exatamente da falta de oportunidade do jovem no sertão, no interior do Nordeste, e que é obrigado a migrar, contribuindo muito para a superlotação das regiões metropolitanas, onde exatamente reside essa maior violência. E esses atrativos precisam ser feitos, tanto do ponto de vista de engajamento desse jovem, seja através da produção, seja através da conectividade, que inclusive nosso ministro da Ciência e Tecnologia tem nos ajudado muito nessa perspectiva de fazer a conectividade do interior do Nordeste, já que hoje é um elemento fundamental a integração via internet. A organização dos produtores e a OCB tem sido uma grande parceira nossa, exatamente na busca de criar uma cultura do associativismo e do cooperativismo no Nordeste, que tem uma diferença cultural, sim, com relação ao sul do país, meu amigo Osmar Terra, e ao seu Moreira, que são gaúchos que estão agora contribuindo muito para o desenvolvimento do Brasil inteiro.
Nisso, a gente tem características diferentes. E para nós é fundamental exatamente buscar criar esse associativismo produtivo, capaz de, na cooperação, inclusive vai ser assinada até uma medida provisória aqui hoje, do crédito solidário, que é exatamente na contribuição que uns podem fazer com os outros e ajudar na produção. O grande advento da conectividade e das tecnologias precisa de sustentabilidade. E aqui agradeço muito a ANEEL, o Sandoval está aqui conosco, o Pepitone não está numa viagem no exterior, que tem contribuído muito para que a gente possa desenvolver novas perspectivas com relação à geração de energia. A energia solar pode ser a grande alternativa da sustentabilidade produtiva do Nordeste. Não só no que diz respeito à própria produção agrícola, como inclusive no questionamento que a gente precisa fazer, ministro Bento, sobre a geração energética do país. Inclusive, nós estamos preparando agora para o final do ano um grande seminário sobre as águas do Nordeste, que tem uma concepção de armazenamento ultrapassada, na medida que hoje todos nós sabemos que chove muito mais no litoral do que no sertão, e a gente continua teimando, ministro Canudo, em fazer os reservatórios no sertão e não guardar a água da praia, que poderia, inclusive, dar sustentabilidade às regiões metropolitanas. E também do ponto de vista da geração energética, já que nós temos grandes hidrelétricas que podem contribuir ainda muito mais para o desenvolvimento agrário, na substituição da matriz por energia fotovoltaica ou eólica, que já é uma realidade no nosso país de hoje. Então, eu acho que é importante que a gente se insira também dentro desse momento novo. E, fundamentalmente, o acesso ao crédito, porque sem crédito nós não podemos fazer nada. O acesso ao crédito hoje passa necessariamente pela regularização fundiária, pelo título da terra, que inclusive já foi usado, presidente Bolsonaro, como moeda de troca política até recentemente, quando se fazia os assentamentos, não se entregava, não se titulava aos assentados. E agora, até como uma liberdade econômica que a gente precisa dar a esses produtores, o título da terra é fundamental para que possa servir, inclusive, de garantias. E está aqui o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, ávidos para investir exatamente no pequeno, no microprodutor, desde que tenha um projeto claro de produção. Pode passar? As nossas características. Nós precisamos, as características do programa passam necessariamente por um planejamento que já está sendo feito. Nós temos uma equipe que já vem trabalhando desde março na elaboração desse programa. Nós temos essas parcerias que trabalham junto conosco desde a coordenação central do projeto aqui em Brasília, até a ponta no escritório local de operações que nós vamos ter em cada território de atuação. E isso, dentro dessa simbiose, a gente procura compartilhar a busca de uma eficiência na aplicação dos recursos públicos, que prioritariamente serão aplicados inicialmente, inclusive, principalmente na assistência técnica, junto com essas parcerias que estão aportando, junto conosco, recursos para fazer esse trabalho, como também na busca de ter uma estratégia positiva do desenvolvimento dessas ações, para que a gente possa não só cuidar da porteira para dentro, mas também ter um espaço da porteira para fora, capaz de garantir a sustentabilidade econômica também dos projetos. E, com isso, aprendendo com todos os espaços que foram já construídos, pela histórica da resiliência do trabalhador nordestino. E o foco principal do trabalho é exatamente o pequeno produtor, o pequeno, micro, a agricultura familiar, que no Nordeste é responsável por mais de 70% do número dos produtores rurais. Nós vamos dividir as ações em alguns segmentos para um melhor entendimento. Mas tem as ações diretas, que são aquelas ações continuadas, que já são exercidas pelo Ministério da Agricultura em todo o Nordeste, em todo o Brasil, que são as ações contínuas, costumadas, que o Ministério já vem fazendo. Tem as ações sob demanda, que são aquelas ações peculiares de cada região, que é o destino, o eixo produtivo que aquela região vai ter, se a prioridade é a ovino-capinocultura, se a prioridade é a produção do mel, se a prioridade é o gado leiteiro. Para cada prioridade nós vamos ter uma demanda com relação a essa questão. E temos também as ações concentradas, que serão disseminadas, inclusive, por todo o semiárido, já que as características climáticas do Nordeste se expandem até o norte de Minas Gerais,
né, englobando, inclusive, aquela região ali de Montes Claros e o norte e o noroeste de Minas Gerais, que participarão também junto conosco desse programa do Agro Nordeste. E o mais engraçado de tudo isso, presidente Bolsonaro, é que seu amigo, governador Caiado, me pediu para inserir também Goiás no Agro Nordeste. E aí eles ficava um pouco difícil atender essa demanda, porque tinha que passar primeiro pelo IBGE, para depois a gente poder fazer a execução do Agro Nordeste em Goiás, já que Cavalcante, eu conheço Cavalcante, tem as características também de semiárido nordestino. Alguns exemplos de ações diretas, e têm sido exitosas, está aí a questão da erradicação da febre aftosa, que é um marco extraordinário, inclusive dos produtores e do Ministério da Agricultura do Brasil. Nós temos superado tudo isso, inclusive, né, com um controle muito grande sobre a questão da erradicação da febre aftosa. O controle também da peste suína, que inclusive se eu abrir hoje uma nova perspectiva com esse mercado chinês, que foi inclusive acometido pela peste suína e hoje é um mercado receptor do produto brasileiro. A questão da mosca da fruta, e isso para nós é muito importante, porque tem que ter um controle efetivo com relação a isso, e a questão da pulverização com controle, ela precisa ser feita, e infelizmente para nós, né, Luiz Alberto, que está aqui conosco, o doutor Carlos Prado, o único estado do Brasil que não é permitida a pulverização aérea é exatamente o meu estado, o estado do Ceará. E essa é uma questão que precisa ser mudada. Nós precisamos ter a compreensão que nós precisamos ajudar a produzir e não a atrapalhar. A burocracia tem que ser hoje controlada. O plantar energia, que a gente já falou, principalmente dessa questão da fotovoltaica. A regulação fundiária, que é fundamental, né? Hoje a gente sabe que o documento é importantíssimo, não só para dar poder, reconhecimento da posse da terra, mas também para poder, a partir daí, você desenvolver uma atividade empresarialmente ativa por parte do produtor. O pertencimento é muito importante para o dono da terra. Enquanto ele fica no limbo ali, que ele está assentado, ou que ele é colonizado, ou que ele é irrigante e ele não tem a posse, ele também não tem a responsabilidade sobre a condução do processo produtivo sobre aquela área. E isso inibe, muitas vezes, a uma produção maior. Hoje, quase 90% dos assentamentos do Nordeste são improdutivos. Eles não produzem absolutamente nada. Se transformaram em grandes favelas rurais, exatamente por falta de uma política capaz de transformar esse assentado num produtor de fato. E é isso que a gente vai buscar a partir desse programa. E o programa de aquisição de alimentos, que tanto o PAA como o PNAE, que é o da merenda escolar, precisam de adaptações para atender a essa demanda, porque ficam presos a uma regulamentação que também já está superada e que a gente precisa buscar na norma exatamente ampliar esse espaço, garantindo a compra dos produtos, principalmente dos pequenos produtores, garantindo a compra local. Né? A gente precisa, inclusive, mudar o modelo de fiscalização sobre a grande maioria das prefeituras e dos governos estaduais, que tem na merenda escolar sempre, né, denúncias de desvios de recursos. Quando a gente, simplificando o processo, a gente pode atender essa demanda e dando uma garantia de mercado para esses produtores. Nas ações sob demanda, nós temos aí um feito extraordinário, inclusive, muito comemorado por todos os pequenos produtores do Brasil, que é a questão do selo arte, que está aí, inclusive, titulando o queijo brasileiro como um dos melhores queijos do mundo, e isso, inclusive, tem causado muita inveja internacional. Eu acho, inclusive, o pessoal lá da França começou a ficar com raiva da gente quando a gente foi lá e ganhou a grande maioria dos títulos da feira de formagem lá em Paris, mas é essa qualidade que precisa ser reconhecida. E o selo arte é exatamente aquilo que dá a oportunidade de uma qualificação sanitária e que os estados e os municípios, tanto no selo arte como no CIBS, eles têm que ter uma cobrança maior, uma participação maior, para a gente abrir espaço, inclusive, para outros produtos, né? O mel, a cachaça, a rapadura, tudo exige também hoje um selo de qualificação para ser comercializado. E eu acho que isso é uma bandeira muito importante, que foi muito bem aceita, e parabenizo a ministra Tereza por uma das grandes iniciativas, que isso sim reflete na qualidade do produto do pequeno produtor.
A indicação geográfica e as marcas coletivas, que precisam ser estimuladas para saber a origem dos produtos e até para dar uma procedência. E está aí a cachaça de Minas Gerais, que também é uma referência para todos nós. O programa do Jovem Empreendedor, para vincular cada vez mais o jovem à natureza produtiva e trazer e ganhar ele exatamente para esse segmento, que hoje é um dos segmentos mais importantes da economia nacional. O programa Leite Saudável, que já é um programa vitorioso pelo Brasil afora, e que agora, com a abertura, inclusive, desse mercado do Egito para os lácteos, vai ainda aumentar a necessidade da produção e precisa ser mais estimulado ainda, né? E a promoção dos programas de irrigação, dentro de um novo modelo, de uma nova concepção, que a gente acredita que tem mais viabilidade e uma capacidade de resposta ainda maior na parceria público-privada. Né? E tem visto aí, eu tenho conversado muito com o ministro Canuto sobre isso, grandes projetos de irrigação, muitos deles com dificuldade financeira para sua sustentabilidade, e o que a gente precisa é exatamente criar uma alternativa para tudo isso. E dentro desses programas, se você tem a energia e tem um financiamento capaz de produzir um pequeno programa de irrigação, você vai ter facilidade, inclusive, de ter um retorno maior na produção agrícola. Então, a promoção dos programas de irrigação passa por uma concepção da parceria público-privada com os financiamentos. Pode passar? A seleção dos territórios, porque, inclusive, tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito dela, que diz o seguinte: se tem uma palavra que não merece plural, é prioridade. Ou prioridade você tem ou você não tem. E dentro das prioridades, nós não podemos querer fazer tudo de uma vez. O Nordeste é muito grande, né? Só a Bahia é do tamanho da França, Pernambuco é do tamanho de Portugal. E a gente precisa, dentro disso, identificar exatamente quais são aquelas áreas para serem priorizadas dentro da ação do governo. Principalmente no momento de dificuldade que nós estamos atravessando, apesar desse programa, a grande maioria dos recursos serão recursos oriundos de fundos e não de recursos orçamentários, para alívio do meu amigo e quem admiro muito, o ministro Paulo Guedes. Dentro disso, a gente buscou um trabalho da Embrapa, e a Embrapa fez uma seleção inicialmente de 12 áreas, que são áreas que têm capacidade de ter essa resposta. Resposta rápida para o investimento, para a produção, e resposta rápida já pela experiência e pela capacidade produtivas que elas já desempenharam. Então, esse trabalho foi um trabalho técnico feito pela Embrapa, né? Isso não significa dizer que o Ministério só vai trabalhar nessas áreas, não. Essas áreas vão ser a da implementação do programa. Se nós queremos, até o final de 2021, ter ao todo 30 territórios atendidos no Nordeste brasileiro, nós vamos iniciar com 12, e à medida que o sucesso e a evolução do trabalho fosse fazendo a cada estado que tem o controle administrativo sobre as ações do Programa Agro Nordeste naquele território, é aí que a gente vai abrindo, inclusive, novos territórios para serem engajados dentro do programa. Então, a seleção dos territórios foi feita exatamente dentro desses parâmetros apresentados pela Embrapa. Pode passar? Os 12 programas iniciais são essas áreas em verde, cada um com suas características, né? O Mearim no Maranhão, que tem uma característica mais extrativista, né? Nós temos aí as regiões que estão incorporadas dentro dessas 12 regiões, né? Cada uma com uma cidade polo, que vai ser exatamente onde vai ter um escritório administrativo, para dentro de cada território fazer as suas ações. E a gente espera atender aí uma demanda já inicial de algo em torno de 400 mil estabelecimentos rurais, né, dentro dessa perspectiva dos 12 territórios que a gente quer trabalhar. Pode passar. Em cada área de cada território desse, como eu já falei, nós teremos um escritório local de operações. Esse escritório coordenará todas essas ações que vão do título da terra, da regulação fundiária, o CAR, inclusive, que a gente tem que fazer também esse debate sobre a questão do CAR social, e tem agora o CAR automático, inteligente, que está sendo desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, né? Tem a questão energética, que a gente já falou, a questão da conectividade, que o Ministério da Ciência e Tecnologias está numa parceria conosco exatamente no sentido de viabilizar essa conectividade. Tem a questão da organização dos produtores, e aqui já citei, inclusive, os parceiros. Tem o sistema de produção sustentável, que são exatamente aquelas prioridades que vão ser trabalhadas. Tem a recuperação
recuperação, em alguns casos, e muitos deles, da questão da agroindústria, que é um símbolo importante na alavancagem do desenvolvimento nesses territórios, né? Em alguns deles a gente precisa estimular, né, inclusive a retomada de alguns processos produtivos, em outros a gente precisa inclusive atrair investimentos para, inclusive, novos segmentos da agroindústria. A gente estava conversando hoje sobre esse problema do sisal lá da Bahia, que é um setor de uma viabilidade extraordinária, e isso a gente pode, inclusive, a ministra Tereza vai se alongar sobre isso, que pode se criar uma nova cadeia produtiva que poderá, inclusive, ensejar ainda mais desenvolvimento. Tem a questão da comercialização, essa é fundamental, porque se tivermos a produção e não tiver para quem vender, isso é preocupante, e preço para vender, né? Inclusive, eu tive uma reunião agora, recentemente, com os apicultores, os produtores de mel, e tinham lá um muito zangado, porque tinha mais de 1.000 quilos de mel no estoque e só queriam pagar R$5 no quilo de mel, quanto no supermercado custa mais de R$70 um quilo de mel. E um outro produtor, né, de uma região, inclusive, tão pobre quanto a dele, já deu a ideia aí do Economist. Só, rapaz, bota no Economist que tu vende aí melhor do que o que tu está vendendo aí, querendo vender no atacado. Então, isso é uma relação que vai se criando entre os próprios produtores e que a gente precisa exatamente dar uma organizada com relação a essa comercialização. E tudo isso, né, sob a tutela de novas tecnologias e assistência técnica competente na propriedade rural. Esse bode é uma homenagem aí à nossa resiliência nordestina, né? E dentro desse programa, como eu já falei, nós temos aqueles territórios onde vão se desenvolver essas cadeias produtivas, né? As cadeias produtivas são as tradicionais do Nordeste, ninguém aqui está inventando a roda, ninguém está criando nada que seja inovador do ponto de vista de cadeia produtiva, nós estamos apenas tentando adequar essas cadeias produtivas às novas tecnologias e ao novo momento produtivo. Aí tem a ovino-capinocultura, que já não é tradicional, e aqui faço uma homenagem especial ao meu amigo Mário Borba, lá da Paraíba, que nos levou em Cabaceira, que tem todo o ciclo, né, do bode, da ovelha, desde a criação, a reprodução até o curtume e a produção de artigos de couro que são de excelente qualidade, conforme a gente viu lá. Os cultivos alimentares que são tradicionais do Nordeste, o feijão, a mandioca, inclusive agora uma notícia importante para nós, estão desenvolvendo dentro desses produtos de cerveja artesanal, cerveja de mandioca, e diz que está tendo uma qualidade, inclusive, melhor do que as cervejas tradicionais. A avicultura, né, está aqui o meu amigo Roberto Pessoa, que foi lá na China atrás de vender ovo e galinha, né, está aqui conosco, inclusive representando esse segmento que já é tradicional no Nordeste. A leocultura, a aquicultura, hoje só no Ceará nós já temos mais de 100 mil pessoas vivendo da plantação de camarão, né, e isso precisa ser tratado, porque tem uma concorrência internacional muito forte. As fibras, eu falei do sisal agora há pouco, né, a bovinocultura, o extrativismo sustentável, principalmente as oleaginosas lá no Maranhão, e a fruticultura, que é a grande vedete, né, que é a grande expectativa, inclusive por causa dessa abertura desse mercado internacional para a produção de frutas e pelas experiências exitosas, tanto do melão como do polo de Petrolina e Juazeiro. Pode passar? Os desafios não tecnológicos, a gente já falou, aumentar a cobertura da assistência técnica e extensão rural, a viabilidade econômica do processamento, principalmente essa parceria que precisa ser feita e essa cobrança, e o Ministério, inclusive, agora está, através das superintendências regionais, abrindo para constituir também os CIBs nos municípios. Nós vamos dar um papel também de relevância, tanto às superintendências do MAPA nos estados, como também às secretarias de agricultura, que vão ter um papel importante também nessa certificação da inspeção sanitária, né? A questão dos mercados, o cooperativismo e associativismo, a questão dos assentados nós já falamos, e a questão da juventude também, que já foi colocada ao longo das falas. E os desafios tecnológicos, a busca da segurança hídrica dentro desses novos projetos com a sustentabilidade energética, a questão do desenvolvimento do valor agregado, para que a gente possa ter uma rentabilidade maior com a produção, né? A questão do enfrentamento em algumas regiões com relação ao processo de desertificação, que é real, né? Irauçuba hoje é a terceira cidade do Brasil em desertificação. Na Bahia nós temos lá o Rasgo da Catarina, que precisamos entender como buscar compreender e realocar para esses segmentos uma produtividade. A questão da
proteína para a sustentabilidade animal, e aí a palma forrageira pode ser uma grande alternativa. Inclusive tem uma experiência exitosa na Paraíba, meu secretário Efraim, que é hoje importante para que a gente possa, inclusive, armazenar no período de estiagem e dar garantia da alimentação animal. E a questão da eficiência no sentido, principalmente, da nossa principal tarefa da convivência com o clima de seco e com as secas que, repetidamente, costumazmente, sacrificam tanto o Nordeste brasileiro. Eu acho que a gente tem, dentro disso aí, uma perspectiva positiva desse convívio. Pode passar? A coordenação central, a governança vai se dar numa coordenação central aqui no Ministério. Em cada estado nós vamos ter um repique dessa coordenação através de coordenada nas superintendências estaduais, e em cada território nós vamos ter um escritório de operações exatamente para fazer esse acompanhamento, essa cobrança e essa informatização de todo esse processamento desses dados, já que, inclusive, o Ministério da Agricultura agora tem uma grande sala de acompanhamento e observância de todo o setor agro do Brasil. E, por último, tá aí, se tudo der certo, nós vamos ter vários desses navios levando produtos nordestinos, e na primeira vez que a gente terminou a apresentação, a equipe lá olhou para aquele contêiner branquinho e disse: lá vai carne de bode para a Europa e para o mundo. E é isso que a gente quer. A gente quer valorizar quem quer produzir, né? A gente quer exatamente fazer com que a gente possa ter uma interação maior com o homem do campo, e que a gente, através de uma política pública de governo correta, sincera, de diálogo fraterno, participativa, a gente possa exatamente interagir e ter aí um saldo de qualidade para poder daqui a pouco dizer o que é que foi feito, e agradecer a todos vocês pela compreensão da extensão desse trabalho, que é realmente laborioso, a toda a equipe do Ministério da Agricultura, na pessoa do meu professor e amigo, professor Basílio, que nos aguentou, e a equipe técnica que tanto nos orientou para que a gente pudesse formatar isso, e a confiança no presidente Bolsonaro, na ministra Tereza, e em toda a sua equipe, que nós somos sim capazes de transformar o Nordeste, mas transformar pelo trabalho e pela dignidade. O nordestino não quer esmola, o nordestino quer oportunidade. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins. Senhor presidente da República, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, a ministra Tereza, minha amiga, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro do Estado de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o ministro Onyx, em nome de quem eu saúdo todas as autoridades, todos os parlamentares aqui presentes. Mas quero cumprimentar todos os produtores, senhor presidente, todas as entidades aqui que estão empenhadas nesse projeto do Nordeste. Eu quero cumprimentar a todos na pessoa do meu amigo Márcio Lopes. Senhor presidente Jair Bolsonaro, o Nordeste é economicamente viável, com reflexo no social, que pode e deve ser equiparado a outras regiões desenvolvidas do Brasil. Nos últimos 30 anos, não houve um programa consistente para a região, com o objetivo de, pelo menos, melhorar a economia nordestina, elevando-a do lastimável situação dos 13% do PIB brasileiro. Na região, programas sociais como o Bolsa Família são fatores que vêm comprometendo a dignidade nordestina, levando à submissão político-partidária.
A mudança desse cenário só se fará com políticas públicas diferenciadas, por ser uma região cuja inclemência da seca é constante. O nordestino não precisa de esmola, precisa de determinação do governo para construir políticas públicas adequadas, como única forma de aumentar o nível de desenvolvimento socioeconômico da região. A pecuária é a atividade que predomina no Nordeste. A Embraspa será valiosa para tornar a atividade com pesquisas específicas para a produção de forragens e outros tipos de alimentação para torná-la economicamente sustentável. Mas hoje, presidente Bolsonaro, como nordestino, vejo no governo de Vossa Excelência uma vontade política de resgatar social e economicamente a região. Vejo o empenho da ministra Tereza na determinação de viabilizar o projeto. E vou sair daqui dizendo a todos os nordestinos que temos de acreditar no governo Bolsonaro, que está construindo um novo Brasil, e o Nordeste terá uma política diferenciada, com tratamento diferenciado. Obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra a ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristiano. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Hoje é um dia importantíssimo para a agricultura, a pequena agricultura brasileira, que com a liderança do presidente Jair Bolsonaro se tornou uma única agricultura, presidente, sem a diferença de assentado, pequeno, médio ou grande agricultor. Hoje a agricultura está em festa. Eu pretendia ler aqui 2, 3 páginas, mas não vou ler não, vou falar de improviso, presidente, da minha felicidade de poder estar aqui hoje lançando esse programa, que não é um programa do Ministério da Agricultura, esse é um programa do governo Jair Bolsonaro, que foi gestado por toda a sua equipe na Casa Civil, quando o senhor, lá no início, chamou os ministros e disse: eu quero um programa para o Nordeste brasileiro. E a agricultura, porque hoje nós estamos lançando esse programa antes dos outros, que a agricultura ela tem tempo para acontecer. Ela tem o dia de plantar, ela tem o dia de chover e ela tem o dia de colher. E hoje aqui nós estamos plantando esse projeto, que eu tenho certeza será um projeto exitoso, um projeto que fará com que o agricultor do Nordeste receba na veia e não através de projetos onde os recursos a eles destinados ficaram sempre no meio do caminho, presidente. O que nós vamos fazer hoje, juntos, Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Regional, Minas e Energia, Educação, Cidadania, o Ministério da minha querida amiga Damares, todos juntos nós vamos fazer uma política conjunta do seu governo, capitaneados aqui pelo nosso ministro Onix, que foi desde o início o capitão dessa política de Estado para o Nordeste. Nós vamos fazer a diferença. Eu tenho um prazer enorme de trabalhar no seu governo. Tenho um prazer, presidente, de poder ter as ações do Ministério da Agricultura livres, sem cunho partidário, de cor partidária, para trazer para o produtor brasileiro, todos eles, a agricultura que nós já temos no Brasil, mas que nós vamos melhorar mais. E que nós vamos poder hoje, com esse programa do Agronordeste, trazer, diminuir as diferenças regionais que nós temos hoje
entre a agricultura do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul e do Norte do nosso país. O Nordeste, que hoje produz muito mais, e é incrível esse dado, o Nordeste produz hoje mais do que o Centro-Oeste e o Sudeste, em conjunto, mas vai produzir cada vez melhor, com tecnologia e com apoio para o pequeno, que precisa de políticas públicas, e elas virão. E aí eu, para terminar minha fala, quero agradecer imensamente a parceria que nós tivemos da CNA, através do Senar, que vai nos ajudar a fazer assistência técnica lá na casa do produtor. Nós já levantamos todos os lotes que serão visitados e o que é que nós vamos propor para que ele tenha renda e que, se Deus quiser, no futuro, ele possa dizer: não quero mais ter Bolsa Família. Eu hoje produzo e tenho dignidade, estou libertado, não preciso mais da Bolsa Família. Quero agradecer... Quero agradecer ao ACB, que também prontamente veio nos ajudar, todos colocando recursos para que viabilizássemos esse grande programa de assistência rural ao pequeno produtor. O SEBRAE, que vai fazer a ponta final com a sua expertise, vai nos ajudar a, além da produção, fazer a comercialização. Quero agradecer também o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil. Quero agradecer à ANEEL, que numa disposição enorme de levar a energia solar àqueles que ficam lá, longe às vezes, e que têm a sua produção, dificilmente conseguem produzir, às vezes até por falta de energia. Então, ele é um projeto completo. E agradecer aí a nossa equipe do Ministério da Agricultura, ao Danilo, que capitaneou isso, à Secretaria de Assuntos Fundiários, que vai ser fundamental na regularização dos títulos, enfim, é um conjunto. Aqui é uma equipe de governo que está trabalhando para a transformação da pequena agricultura do Nordeste. Muito obrigado pela oportunidade de trabalhar com o senhor, ministro, presidente. Nesse instante, a ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento assina com parceiros do Plano Agro-Nordeste protocolo de intenções para promover a organização e diversificação da produção e fomentar a comercialização de produtos agropecuários do Nordeste do Brasil em um ambiente sustentável e de pertinência econômica e social. Para a assinatura do protocolo de intenções, convidamos o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins. O diretor-presidente do SEBRAE, Carlos Melles. O presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim. O presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas.
o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. Não. Esse aqui. Em seguida, fará uso da palavra o subsecretário de Política Agrícola do Ministério da Economia, Rogério Boeri Miranda. Boa tarde, senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde, senhor ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ministro Paulo Guedes, ministro de Estado da Economia, boa tarde. Ministra Tereza Cristina, ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Dr. Gustavo Canuto, ministro de Estado de Desenvolvimento Regional. Dr. Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Dr. João Martins, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Boa tarde, senhores parlamentares presentes, senhoras e senhores, imprensa, colegas do Executivo. Eu estou aqui para falar sobre a medida provisória do agro que será assinada a seguir. A política de incentivo à produção rural tem sido instrumento importante para o desenvolvimento do setor, transformando o Brasil da condição de importador para se tornar em um dos maiores exportadores de alimentos na economia global. O atual modelo de política foi bem sucedido, tendo alcançado seus objetivos e levando a agricultura brasileira a um alto nível de eficiência e competitividade. Mas é preciso seguir adiante, evoluir. A medida provisória agora em pauta é um passo esperançoso nessa direção. A medida provisória do setor agropecuário vem ao encontro da estratégia de dotar o setor produtivo rural de instrumentos de mercado para que se possa obter paulatinamente a substituição do crédito oficial pelo crédito privado. A MP do Agro contém 7 ações específicas divididas em 3 grupos. Integram o primeiro grupo as medidas voltadas para a criação de condições visando a redução da taxa de juros por meio da ampliação e da melhoria das garantias oferecidas em operações de crédito rural. As medidas específicas desse grupo são a criação do Fundo de Aval Fraterno, FAF, e a constituição do regime de afetação do imóvel rural e a instituição da Cédula Imobiliária Rural, CIR. Obrigado. O segundo grupo de medidas expande o financiamento do agronegócio com recursos livres por meio do mercado de capitais. Neste grupo estão medidas que modernizam a Cédula de Produto Rural, CPR, os títulos do agronegócio, CDA, WA, CDCA, LCA e CRA, e outros títulos bancários. O terceiro grupo de medidas, prevista na MP do Agro, busca melhorar a alocação e a competição no crédito rural. As medidas que o integram são a extensão da equalização de taxa de juros para todos os agentes financeiros que operam o crédito rural e a possibilidade de subvenção econômica para a construção de armazéns pelos cerealistas. A seguir, eu gostaria de fazer uma breve descrição dessas medidas. Medida 1, Fundo de Aval Fraterno, FAF. O objetivo do FAF é fornecer garantias adicionais, providas pelos próprios produtores na forma de aval coletivo e solidário. Assim,
como por outros integrantes, assim como por outros integrantes das cadeias produtivas, fornecedores de insumos, beneficiadores, instituições financeiras e outros. O reforço de garantias promovido pelo FAF favorecerá a contratação de operações de crédito em condições mais favoráveis ao produtor rural, ou mesmo consolidar de forma mais suave débitos contraídos fora do sistema financeiro. O impacto estimado é de 5 bilhões de reais em créditos adicionais para o setor agropecuário. Medida 2. Regime de afetação de imóveis rurais e cédula imobiliária rural, CIR. A principal garantia da qual a maioria dos produtores rurais pode dispor é o próprio imóvel rural. No entanto, sua utilização enseja, na maioria dos casos, excesso de garantias em relação à dívida contraída, pois o limite de crédito atribuído pelo banco emprestador ao produtor rural é, em geral, bastante inferior ao valor da propriedade rural dado como garantia. A proposta de criação do regime de afetação do imóvel rural e de lançamento da CIR vem para viabilizar a repartição da propriedade rural com menores custos, de modo a dirimir o problema das sobregarantias a custo compatível para o produtor. Medida 3. Aprimoramento da cédula de produto rural, CPR. A CPR foi instituída pela Lei 8929 de 94 e foi aprimorada por várias leis e regulamentações posteriores. Nas modalidades física e financeira, a CPR é um título de crédito líquido e certo, representativo da promessa de entrega de produtos rurais e subprodutos de emissão exclusiva dos produtores rurais, suas associações e cooperativas. Uma inovação que a MP do Agro traz a esse título é a possibilidade de sua emissão escritural eletrônica, cabendo ao Banco Central a normatização desse processo. Também é permitida a negociação da CPR em mercados regulamentados de valores mobiliários, desde que registrada ou depositada em entidade autorizada pelo Banco Central. Outra inovação trazida pela MP do Agro com relação à CPR é a permissão para que a CPR financeira possa ser emitida com cláusula de correção cambial. Essa possibilidade permitirá a securitização da CPR para a emissão de outros títulos do agronegócio em moeda estrangeira, com o objetivo de captação de recursos de investidores não residentes. Atualmente, há um estoque de CPR registrados no montante aproximado de 4 bilhões de reais. Com as medidas contidas na MP do Agro, o impacto esperado é que esse montante possa dobrar no curto prazo. Esse efeito, além de trazer impacto positivo em termos de transparência, também alavancará a emissão de outros títulos que utilizam a CPR como lastro. Medida 4. Aprimoramento dos títulos do agronegócio. Os títulos do agronegócio foram criados pela Lei número 11.076 de 2004 e são emitidos pelos agentes econômicos intervenientes em diferentes estágios da cadeia do agronegócio. Dentre eles, destacam-se o Certificado de Depósito Agropecuário, CDA, e o Warrant Agropecuário, WA, que são títulos emitidos por depositários de produtos agropecuários. O Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, CDCA, emitido por cooperativas de produtores rurais e outras pessoas jurídicas. O Certificado de Recebíveis do Agronegócio, CRA, emitido por companhias securitizadoras de direitos creditórios do agronegócio. E a Letra de Crédito do Agronegócio, LCA, emitida por instituições financeiras públicas e privadas. A MP do Agro possui dispositivos que dão maior liquidez ao mercado dos títulos do agronegócio, assim como os fundos garantidores de crédito rural, permitindo, inclusive, a emissão desses títulos no exterior, desde que devidamente registrados em entidade reconhecida pelas autoridades competentes brasileiras. É importante lembrar
que os estoques desses títulos são significativos e vêm aumentando nos últimos anos. Atualmente, há aproximadamente 160 bilhões de reais aplicados em LCA, 40 bilhões em CRA e 9 bilhões em CDCA. Medida 5, escrituração dos títulos de crédito. As medidas da MP do Agro relativas à escrituração de títulos de crédito aplicam-se a títulos utilizados para o crédito rural, como a CPR, a nota promissória rural, a duplicata rural, a cédula de crédito bancário utilizada para crédito rural e não rural. A MP do Agro também trata de outros títulos não rurais, como a cédula de crédito imobiliário, a letra de crédito imobiliário, certificado de depósito bancário. Para este último, a MP consolida a legislação existente. Essas medidas têm por finalidade diminuir as assimetrias de informação através de uso da agenda de desmaterialização de títulos do Banco Central do Brasil. Medida 6, extensão da equalização de taxa de juros para todos os agentes financeiros que operam o crédito rural. A concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural objetiva reduzir as taxas de juros aplicadas às diversas linhas de financiamento e, por consequência, favorecer o desenvolvimento das atividades agropecuárias no Brasil. Nesse contexto, o Tesouro Nacional paga às instituições financeiras elegíveis o valor referente à diferença entre o custo de captação somados aos custos administrativos e a taxa cobrada ao tomador. No entanto, esse volume de subvenção somente pode ser alocado entre bancos oficiais federais, os bancos cooperativos e as confederações de cooperativas de crédito, quando, idealmente, seria mais eficiente do ponto de vista econômico distribuir tais recursos entre todas as instituições financeiras que operam com crédito rural via processo licitatório. A MP visa estender a possibilidade de distribuição dos valores correspondentes à equalização da taxa de juros para todas as instituições financeiras autorizadas a operar em crédito rural, de forma a estimular a competitividade entre esses agentes, barateando os custos incidentes sobre o Tesouro Nacional. A medida tem impacto positivo na redução de custos, tanto para o tomador quanto para os agentes financiadores, além de favorecer a concorrência entre as instituições financeiras, torna mais efetiva a alocação dos recursos públicos, incrementando o desenvolvimento da cadeia do agronegócio. Finalmente, a medida 7, possibilidade de subvenção econômica para a construção de armazéns por cerealistas. Um dos segmentos que tem merecido especial atenção do governo é o da armazenagem, cujo déficit tem se agravado em função da crescente produção nacional de grãos. Segundo os dados da Conab, essa deficiência na armazenagem chegou a 71 milhões de toneladas na safra passada 2017-2018. Para tentar mitigar esse problema, em 2013 foi criado o Programa para Ampliação e Construção de Armazéns, o PCA, ao amparo de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Por meio do PCA, os produtores rurais e cooperativas de produção têm à sua disposição recursos financeiros a taxa de juros subvencionadas e prazos prolongados para financiar armazéns na sua propriedade. Apesar das vantagens, mas tendo em vista que o PCA se destina a um público específico, os recursos alocados ao programa não têm sido utilizados em sua totalidade, o que abre a possibilidade de remanejamento de parte da subvenção que seria concedida no âmbito do PCA para outros agentes econômicos, como é o caso das empresas cerealistas. Essas empresas exercem importante função na cadeia produtiva de grãos, complementando o sistema logístico para o escoamento da safra. Diante disso, essa medida provisória autoriza a concessão de subvenção nos financiamentos concedidos às empresas cerealistas para a construção de armazéns.
Até julho de 2020, serão disponibilizados para as empresas cerealistas um montante de 200 milhões, sendo que a subvenção será limitada a cotas individuais de 20 milhões por ano, observadas disponibilidades orçamentárias e financeiras. É válido notar que essa medida não implica em custos adicionais ao Tesouro Nacional, haja vista que o valor da subvenção será descontado do volume alocado ao PCA no ano agrícola 2019-2020. Gostaria de encerrar agradecendo a confiança do ministro Guedes, do secretário especial Valderi, e em especial do secretário da Secretaria de Política Econômica, Adolfo Sachida, a parceria do secretário e também a confiança da ministra Tereza, com quem discutimos várias vezes essa medida, a parceria do secretário de Política Agrícola do MAPA, Eduardo Sampaio, e toda a sua equipe, bem como a parceria do Banco Central, especialmente nas pessoas do chefe do DEROP, Cláudio Filgueiras, e também do pessoal do DENOR, na construção dessa medida. Também gostaria de agradecer a participação na gestão, na construção dessa medida do pessoal da frente, dos parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária e do Instituto IPA, são copais, co-gestores dessa medida. Também o apoio institucional da Secretaria Especial de Fazenda, da SPE, da PGFN, da PGBC, da STN, da Receita Federal e da SAG e da SAGE aqui do Palácio, ajudaram bastante na redação da medida, sem esquecer os colegas subsecretários da SPE, Pedro Miranda e Marcos Coller, que também ajudaram a produzir essa MP. Por fim, não posso me furtar ao agradecimento à minha equipe, a equipe da SPAMA, SPE, Secretaria Especial de Fazenda, Ministério da Economia, vou botar o nome todo, Mazinho, Mônica, Peng, Ana Luísia, André de Carvalho, Alberto, Irã, Ferrão, Joel, Daiane, Raimundo, Liane, Ricardo, Karen e André de Jesus. Geralmente essas pessoas são esquecidas, os senhores vão me perdoar citá-los todos pelo nome. Muito obrigado a todos, obrigado, presidente Bolsonaro. Nesse momento, o presidente da República assina a medida provisória que institui o Fundo de Aval Fraterno. Está encerrada esta cerimônia.